E, gente, o governo federal decidiu aceitar o convite da OPEP+, e o Brasil vai ingressar num fórum da Organização dos Países Produtores de Petróleo. Luciana Verdolim, como é que vai acontecer essa inclusão? Conta aí. Olha, Evandro, vai ser uma parceria. O Brasil vai fazer parte, do grupo dos 13 maiores produtores de petróleo do mundo, mas não vai estar sujeito a todas as regras, como corte de produção, por exemplo. O objetivo é garantir a questão em torno aí de parceria, de desenvolvimento sustentável, de transição energética e, segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, é o terceiro convite que o governo brasileiro recebeu nos últimos tempos. O primeiro convite foi o processo de adesão à Agência Internacional de Energia, levando-se em consideração que a gente tem biocombustíveis, que a gente tem, por exemplo, a transição energética, a continuação do que foi suspenso no governo anterior, que é a adesão à IRENA, a Agência Internacional para Energias Renováveis. O Brasil é líder em energias renováveis e o ministro disse que isso vai significar um avanço importante para a produção nacional. Foi questionado, inclusive, se não está significando aí uma contradição com os ambientalistas. Os ambientalistas estão criticando, o Brasil vai sediar a COP30 e o ministro de Minas e Energia disse o seguinte, que não tem contradição nenhuma nisso. Essa semana, inclusive, a Petrobras disse que enquanto houver demanda, a gente vai continuar produzindo petróleo de maneira consciente, de maneira a não prejudicar as outras cadeias, a não poluir o meio ambiente. Valeu, Luciana Verdolim, ótimo trabalho para você. Gustavo Segrel, o que essa decisão indica? Que o ambientalismo é só da boca para fora e que os ambientalistas vão reclamar do governo com razão, Então, defendemos a sustentabilidade e a abolição dos combustíveis fósseis, porque na COP28, na COP30, eu gostaria de ouvir a ministra Marina Silva que tem a apitar sobre isso. Mas fica muito claro que a narrativa está derretendo até nas questões ambientais. Ô Zé Maria Trindade, o governo está indicando o caminho que ele quer seguir ao falar de exploração de petróleo, ao entrar na OPEP. Como é que se avalia? Pois é, o ministro Alexandre Silveira tem uma frase boa, eu sou muito mais ambientalista do que os que estão criticando aí. É um ponto negativo a ser levado para a COP, que será realizada aqui no Brasil. Eu sempre digo que a mineração ela é uma relação danosa com a natureza, mas hoje existe uma tecnologia, olha, a gente não vê falar em acidentes todos os dias, derramamento de óleo, enfim, a Petrobras tem a mais alta tecnologia para isso. Lá atrás, na descoberta do pré-sal, Lula falou isso, eu não acreditei, até ironizei, não é possível. Está aí o Brasil entrando na OPEP, mas não vai, porque a OPEP é um grupo corporativista, feita para manipular o mercado internacional do petróleo. E como o Brasil vai ajoelhar e não vai rezar, vai entrar nessa associação, mas quando disser, olha, vamos reduzir aí a exploração de petróleo, não, nós não podemos, vai ter que seguir. O que você acha, Gani? Pois é, além dessa contradição que os colegas bem apontaram, você tem um outro problema agora no campo geopolítico, porque a entrada na OPEP, querendo ou não, é uma aproximação ali com alguns países que são considerados adversários dos Estados Unidos. E agora, com Donald Trump na presidência, isso ganha muito mais relevância. Então, o Brasil tem que fazer esse movimento com muito cuidado, porque, sim, desagrada os ambientalistas, isso não é problema, desagradar a Greta, mas desagradar o Trump é um problema. Quero te ouvir, seu Piperno. Bom, o Brasil tem que continuar agindo com altivez. Se julgar que deva entrar na OPEP, lamento o presidente Trump, mas o Brasil entra. Da mesma forma que o Brasil vai continuar cada vez mais atuante, por exemplo, no BRICS. O Brasil não vai renunciar a nada em relação ao BRICS, a despeito também do presidente americano não gostar desse grupo. Agora, de fato, há contradição no discurso, porque o Brasil vai, inclusive, sediar a COP. Porém, é importante, o governo brasileiro tem que demonstrar isso. O Brasil tem, sim, atuado de forma bastante decidida no campo ambiental. O Brasil tem uma série de iniciativas, inclusive em relação à transição energética. O Brasil continua trabalhando muito com energia sustentável. Não vai abrir mão disso. Ou seja, você acredita que dê para trabalhar de maneira positiva os dois caminhos, seja a exploração do petróleo e diálogos e políticas voltadas para isso, mas também a política ambiental?
sabendo que vai sofrer a crítica. A crítica política, ela faz parte do jogo. Só que, aí que está o negócio. Um estadista e um governo sério, ele tem que olhar para o futuro. Então, o Brasil não pode abrir mão de nenhuma política ambiental. Da mesma forma que agora, para o curto prazo, não pode abrir mão da exploração de petróleo. Porque é o Brasil que... A OPEP... Sim, Zé. Fala, Zé. A OPEP é um cartel, né, que cuida de manipular o mercado internacional do petróleo. O Brasil está despontando como um país que tem possibilidades de geração de novos combustíveis. O deputado Arnaldo Jardim acabou de aprovar aí uma lei maravilhosa do combustível do futuro. Nós temos o projeto Proálcool e tudo isso é conflitante com o cartel do petróleo, que é um combustível que está fadado a acabar. Eu não sei em quanto tempo, mas vai reduzir e acabar. Ou seja, ou explora logo ou ele vai cair em desuso. É isso também. Só uma questão entre desagradar o Trump, aí tem uma questão de negócio mesmo, né? Não é porque vai ferir o Trump, não é nada disso. Mas o ponto é que os Estados Unidos é o país que mais investe no Brasil, em termos de investimento, não como balança comercial, né, destino de exportação, mas é o país mais investidor do Brasil. Então, desagradar os Estados Unidos também tem o seu custo. Fala, Segré. Eu continuo observando essa discrepância entre o que o governo propõe e o que o governo está fazendo. E eu entendo a desculpa de dizer, não, temos que trabalhar para essa corrente de migração energética. Mas o governo defendia o meio ambiente, era contra os combustíveis fósseis. Silêncio de rádio no caso da Marina Silva. Não, e por falar em Marina, o que eu acho muito interessante é que ela deu uma declaração: tem que acabar com combustível fóssil da noite para o dia. Isso significaria morrer bilhões de pessoas e, ao mesmo tempo, o Brasil faz um movimento na OPEP. Ô, Piperno, você acha que é uma incoerência nesse sentido ou não? Faz parte olhar para ambos os setores? Não, a Marina falou algo que é da convicção dela, é verdade, e o governo vai ser atacado também por isso, é óbvio, e o governo tem que explicar para a sociedade o seguinte: bom, nenhum outro governo trabalhou mais por transição energética do que nós, apesar da exploração do petróleo.